Alô, alô! Bem, aqui estamos de novo, mais uma vezinha. Hoje espero que todos vocês estejam bem, claro, e se cuidem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um negócio chamado regência. Regência verbal. O que é reger? Você já deve ter ouvido falar, né? O maestro regeu. Reger uma orquestra, uma banda, uma escola de samba. É aquele que comanda alguma coisa, né? É aquele que faz com que as coisas funcionem de uma forma correta, harmônica. E com as palavras acontece isso, com as frases, como quando nós vamos escrever, às vezes a gente fica em dúvida, que palavra que eu vou colocar aqui no meio para ligar essa palavra com essa, porque existem verbos, que nós vamos falar de regência verbal hoje, existem verbos que pedem determinados complementos. Lembrando, existe verbo que, por exemplo, se você fala eu gosto, todo mundo vai lá perguntar, mas gosta de quê? Eu comprei. Comprou o quê? Né? Eu vou lutar. Lutar com o quê ou contra quê? Olha só, com, contra, de. Fui à praia. A praia. A mais a. Acraseado. E um desses as é uma preposição. Então, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sempre, sobre, traz. As principais preposições que nós já estudamos lá atrás. Então, verbos que exigem preposições são chamados verbos transitivos, que exigem preposição, que exigem complemento com preposição, são transitivos indiretos. E que exige um complemento sem preposição, quer dizer, tem que completar, mas não precisa de preposição. Por exemplo, eu comprei. Comprou o quê? Comprei um livro. Um não é preposição. Eu comprei um carro, comprei um livro. Então, tem verbos que precisam de complemento, mas o complemento é sem preposição. Então, é verbo transitivo direto, igual a esse que eu falei, comprei. Existem verbos que precisam de complemento, por exemplo, gostar, né? Gosta de alguma coisa ou de alguém. É um verbo transitivo indireto. E aí, qual a preposição que nós vamos colocar? Isso é uma questão de regência. Isso é que se chama regência verbal. O verbo gostar rege a preposição de. Lutar com ou contra. Assistir, no sentido de ver, assistir a alguma coisa. Mas acontece que na nossa fala normal, né, espontânea, nós acabamos vamos trocando, vamos tirando coisas e vai modificando a língua. Só que nós estamos estudando um pouco das regras, das normas. Isso não significa que seja uma coisa fechada, imutável, que tem que ser assim e tal. Não, mas é bom que a gente saiba, porque se você tiver que fazer um discurso formal, uma prova que se exige essa correção gramatical segundo a norma, se você vai num determinado local onde você quer falar de uma forma correta, senão você vai ser excluído, etc. Se você conhecer essas normas, e na hora também de você organizar o seu discurso, sua fala, sua redação, é necessário você saber isso, não é? Apesar de que o Brasil tem variedades, né, linguísticas de acordo com muitas situações, né, de onde você vive, qual a sua classe social, a sua escolaridade, tudo isso vai influenciar na forma de você falar. Mas nós estamos estudando o português, então nós precisamos também estudar essa língua formal, né, chamada norma culta, tá? Então, vamos à regência. Vamos lembrar, então, se um verbo não precisa de complemento, chama-se verbo intransitivo, quer dizer, ele não transita, ele não caminha, ele não precisa ir até outra palavra.
Se você diz o homem morreu, todo mundo sabe o que é isso. Aí você pode perguntar, de acordo com a sua curiosidade, né? Sua bisbilhotice, mas morreu de quê? Morreu como? Morreu aonde? São coisas que você pode acrescentar, mas não é obrigatório. Então, isso são outros tipos de complementos que não são obrigatórios. Mas se você diz, eu preciso, aí você vai falar, precisa de quê? Né? De muitas coisas, né? De amor, de grana, de compreensão, de saúde, né? De juízo. Então, sempre D. A gente fala de, né? Pela nossa forma de falar carioca, né? Mas na verdade é D, né? É uma questão fonética essa. Então, esse verbo rege a preposição de. Bom, vamos aqui no livro de vocês, eu estou aqui olhando o livro de vocês, na página 77, aqueles que estão com o livro, né? A página 77 tem aqui um quadrinho assim, e os que não têm livro, os que possam estar assistindo esse vídeo, é um livro pedagógico, né? Um livro didático do terceiro ano, um livro bom do William Cereja, da Carolina Dias Viana e da Cristiane Danini. Não é propaganda, mas eu estou fazendo aqui o que tem que ser feito. Quando a gente cita, a gente tem que dar o nome do autor, tá? Nesse caso, dos autores. Então, olha só. Nesse livro aqui, ele mostra algumas regências consideradas aquelas corretas, tá? Algumas tem algumas interessantes. Agora, não sei se tem aqui, mas, por exemplo, quando alguém pergunta na sala de aula, professor, eu posso ir no banheiro ou ao banheiro? Como é que nós falamos no dia a dia? Quase todo mundo fala, né? Posso ir no banheiro? Né? Ontem eu fui no cinema. Só que, de acordo com a norma chamada culta, seria posso ir ao banheiro, porque quem vai a algum lugar. É um verbo de movimento, tá? Então você vai a algum lugar, não vai em. Porque ir em é quando você está dentro da coisa ou a coisa está te levando a algum lugar, tá? Mas aqui não. Então essa já é uma dica de regência. E aconselhar, tá aqui, aconselhar. Aí ele dá um exemplo assim, é experiente o bastante para aconselhar os amigos. Então, tem gente que acha que aconselhar tem que ser aconselhar aos amigos. Não, aconselhar os amigos, nesse caso aqui. Agora, quando você vai aconselhar-se, tá? Aí você vai aconselhar-se com alguém. Alguém vai te dar um conselho, você vai aconselhar-se com uma pessoa. Então, essa é a regência que a gente tem que usar. Ele dá um outro exemplo assim, antipatizar. Né? Você se antipatizou com aquela pessoa. Então, o verbo antipatizar rege a preposição com. Olha, guarda essa, tá? Guarda essa, depois a gente vai exercitar isso aí. E vocês podem exercitar isso no dia a dia, prestando atenção como as pessoas fazem essas regências. Não é para ficar corrigindo ninguém, mas é para você ver as tendências, as nossas tendências, e como é que está mudando essas coisas, estão mudando sempre. Agora tem uma boa aqui, que é essa da confusão. Se você diz assim, aspirar. O verbo aspirar tem mais de um significado. Pode ser aspirar, desejando alguma coisa, né? Tendo algo como objetivo. Pode ser aspirar, do aspirador, né? Sugando, puxando alguma coisa. Isso é aspirar nesse sentido. E você pode, então, usar uma preposição ou não usar a preposição. Então, se você aspira a poeira, você não está querendo ser uma poeira, né? Então você vai usar ou não vai usar a preposição. Aspiramos
um ar mais puro, tá? Aspiramos um ar mais puro. Mesma coisa de que a poeira, quando você passa num lugar empoeirado. Você aspira alguma coisa e não a alguma coisa. Aspirar a alguma coisa é aspirar a um cargo, a uma posição melhor na vida, aspirar a um objetivo, aquilo que você quer atingir, tá? Isso é aspirar a alguma coisa. Aí você vai usar o a. E se for uma coisa masculina, aspirar ao cargo, por exemplo. É a mais o, tá? Aí vem o assistir, que também tem essa questão. Dois sentidos. Assistir a um filme. Assistir a um jogo. Tá? Usa a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Agora, se você assiste alguma coisa, você está prestando assistência. Ele assistiu a vítima logo após o acidente. Quer dizer, ele prestou assistência àquela pessoa. Tá? Se ele assistiu à vítima, ele ficou assistindo à vítima. Se o médico assiste o doente, ele fica olhando para o doente vai ficar cada vez mais doente e pode até morrer. Agora, se ele assiste ao doente, ele presta assistência. Ele vai fazer alguma coisa para melhorar a saúde daquela pessoa. Tá? Então, essa é outra questão. E quem chega? Chega em ou chega a? Ah, quem chega, chega a algum lugar. Olha aqui, ó. Chegamos à nossa casa muito tarde. É assim que a gente fala? Será? Cheguei em casa, né? Mas em nossa casa, cheguei à nossa casa. Concordar. Quem concorda, concorda com. Tá? Concordou com. Eu acho que esse é tranquilo, né? Eu acho que a gente não tem muita dúvida com isso. Consistir. O verbo consistir. Isso consiste em aquilo. Uma coisa vai redundar na outra. Isso consiste em ter que fazer aquela situação, tá? Por exemplo, os alimentos consistem, quer dizer, eles são, né? Eles são feitos consistem em uma importante fonte de nutrientes, tá? Isso este livro consiste em conhecimentos sobre a língua portuguesa, tá? Comparar. Uma coisa se compara a outra. Olha só, um caso de regência dupla. Pode ser comparar a ou comparar com. Aqui temos um exemplo. Compara o trabalho com um passatempo. Ou compara o trabalho a um passatempo. Então, usando essas duas, você não vai errar. Ou uma ou outra, tá? Mas tem que usar uma das duas, né? Para você fazer uma frase mais bem costurada, bem tecida. Uma tessitura mais correta. Legal? Desculpar. Desculpar de algo, conceder perdão. Desculpou as amigas do ocorrido. Desculpou alguém do que aconteceu. Então, desculpa, direto, tá? Desculpou as amigas do ocorrido. Esse as não é preposição, é artigo, tá? Artigo definido. Ele desculpou o irmão pelo vacilo que ele deu, tá? Ok? Agora, quem se desculpar-se, ele foi desculpar-se com o professor pela forma com a qual andou falando com ele, tá? Ou foi desculpar-se por não ter ido à aula no dia anterior. Desculpar-se com alguém. Aí é com que você usa. Esquecer. Esquecer é uma boa. E discordar, primeiro. Vamos pegar o discordar. O D vem antes do E. Discordar. Quem discorda, discorda. Quer dizer, não concorda, discorda de alguma coisa, tá? Não é com. Discordo de você em todos os sentidos. Isso que você falou não está correto, né? Quando a pessoa não concorda mesmo, ela discorda de alguém. De alguém. Esquecer. Esquecer. Esquecer
esqueci alguma coisa, esqueci o guarda-chuva. Agora, se eu me esqueci do guarda-chuva, da carteira, esquecer-se de algo ou esquecer algo. Então, um tem preposição, um não tem preposição, tá? Entenderam qual? Eu esqueci a carteira em casa. Eu me esqueci de trazer o seu livro, tá? Quem implica, implica com alguma coisa. Agora, se uma coisa, agora sim, o redundar, aquela hora eu confundi, redundar uma coisa, vai redundar na outra, vai dar na outra, isso é implicar em, tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, sua participação implicará mudança no horário do encontro. Quer dizer, vai provocar uma outra situação, vai redundar, essa palavra é bacana, né? Redundar em outra coisa. Então, isso implica naquilo, em aquilo, tá? Agora, quando você implica com alguém, né? Como alguns de vocês ficam implicando com os outros, é implicar com alguém, tá? A gente mesmo faz isso às vezes, de brincadeira, e às vezes tem gente que faz de maldade, né? Bom, lembrar é parecido, porque você pode lembrar algo, lembrei o endereço, ou lembrar-se de algo. Lembrei-me de você ontem. Eu tenho lembrado de vocês várias vezes, com saudade de estar junto. É muito chato ficar assim de longe, falando numa câmera, mas eu consigo imaginar vocês, vejo vocês aí também, tá? Na minha imaginação. Pagar. Quem paga, paga alguma coisa a alguém, né? Paguei alguma coisa, o boleto, a loja onde eu comprei, tá? Então, paga alguma coisa a alguém. Então, paga direto, paga alguma coisa. Paguei o boleto. Preferir. Preferir, a gente fala diferente do que a regra seria que manda. Todo mundo diz que prefere uma coisa, eu prefiro isso do que aquilo. Mas, na verdade, pela regra, seria preferir algo a alguma outra coisa. Prefiro a sobremesa ao prato principal. O exemplo que esse livro de vocês dá. Preferir algo a outra coisa. Nós não falamos assim, mas essa é a regra. Essa é a regra da norma chamada culta. Quem simpatiza, simpatiza com. E visar. Para encerrar o nosso assunto, tem muitas outras regências interessantes, mas visar dá confusão, né? Porque visar pode ser dar o visto, né? O professor visou a folha. Eu escrevo lá para vocês, quando vocês fazem os exercícios, visto. Então, eu visei, né? Eu visei, dei o visto. Ou então pode ser mirar também. Visou o alvo. O atirador visou o alvo. Mirou, tá? Agora, quando é visar no sentido de pretender ter objetivo, aí visamos visamos ao crescimento da empresa, tá? Agora, aí tem duas opções, tá? Você também pode usar visamos o crescimento da empresa ou visamos ao crescimento da empresa. Muito bem, eu acho que por hoje a gente pode dar uma paradinha. Então, é só guardar isso. O que é regência? Um verbo rege uma preposição que vai ligar a outra palavra. Isso é língua portuguesa. Isso é coesão. Ligação entre as palavras. Valeu? Então, até a próxima. Abração. Beijão.